Lucas capítulo 24, do versículo 13 ao verso 35. Antes da gente ler, deixa eu orar com vocês mais um instante. Feche os olhos por um instante. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esse dia que o Senhor nos proporciona para estarmos aqui e poder ouvir a Tua palavra. E o meu pedido ao Senhor é: fala conosco, Pai. Fala aos nossos corações, ministra as nossas vidas. Dai-nos entendimento, dai-nos revelação do Teu querer e da Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. E que toda ação que vem para nos atrapalhar, embaraçar, roubar a Tua palavra dos nossos corações, Pai, e impedir que venhamos ser transformados, que não prevaleça. Mas, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja ministrando aos nossos corações, causando a devida mudança que o Senhor quer, que o Senhor tem para nós, para que nós venhamos viver a vida plena e abundante, conquistada naquela cruz, e sermos extremamente frutíferos, Pai, para a glória do Teu santo nome. Assim eu oro e eu agradeço ao Senhor. Amém e amém. Amém, amados? Lucas 24, a partir do versículo 13, do 13 ao 35. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender? Quero repetir o versículo 25. Ele lhes disse: como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Deixa eu só dar uma paradinha aqui, só para falar algo para você. Queridos, você já teve essa sensação tão maravilhosa, o momento que você está lendo a palavra, ou até mesmo ouvindo numa pregação, ou alguém compartilhando uma palavra com você, você não sabe explicar direito, mas você, aquele queimando, você sente o coração queimando, você sente algo, você sabe que é algo diferente, não é simplesmente uma palavra, você sente algo diferente. Você já teve isso, querido?
coração queimando, você sabe que, né, depois você vai entender, é o Senhor falando com você. Amém, amados? Verso 33, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém, amados? Glória a Deus. Amados, essa palavra, ela tem aqui como objetivo encorajar nossas vidas em relação às promessas de Deus. Talvez você possa estar passando por um tempo de desesperança, um tempo de desapontamento em relação ao que Deus tem prometido para você, e você tem andado meio desesperançado, meio desapontado, né? Um tempo aí de insensibilidade, não tem conseguido ouvir a sua voz, não tem conseguido sentir a sua presença. Essa palavra é para você nessa noite. Né? E o caminho, queridos, caminho de Emaús. O caminho de Emaús nos ensina algumas lições importantes de como a gente lidar com esse tempo. Essa palavra já veio há muitos anos atrás, eu ministrei ela aqui já ao coração do pastor, né, Tiago? Falo do Tiago, porque o Tiago tem algo especial com o Tiago em relação a essa palavra do caminho de Emaús. Mas eu quero que você preste atenção que Deus tem algo para falar com você através dessa palavra, né? E o tema dessa palavra é justamente esse, o caminho de Emaús. Ontem eu encontrei um amigo meu de infância, queridos, que morava na mesma rua que eu, um amigo que já conheceu a palavra do Senhor, e ele está desviado dos caminhos do Senhor, né? Houve toda uma destruição na sua casa, na sua família, hoje ele não está indo na igreja. Eu sei que eu fiquei conversando um bom tempo com ele ali, e eu não sei porquê, queridos, mas uma das coisas que eu fui levado a conversar com ele, a falar com ele, dentro do que nós estávamos conversando, não dá para mim me estender aqui, mas foi de estar falando para ele que quem serve ao Senhor, não é que quem serve ao Senhor não passa por lutas. Quem serve ao Senhor passa por lutas, sim. Quem serve ao Senhor passa por tribulações. Quem serve ao Senhor passa por tempos difíceis. Quem serve ao Senhor passa por tempos de dor. Quem serve ao Senhor passa por tempos de choro. Quem serve ao Senhor passa por tempestades, adversidades, tribulações, aflições, angústias. Quem serve ao Senhor passa por tudo isso. Pastor, então, que diferença tem de servir o Senhor? Qual a diferença de eu servir ao Senhor e de eu não servir ao Senhor? Porque quem não serve ao Senhor, queridos, também passa por tudo isso, mas passa diferente. Quem não serve ao Senhor, às vezes passa por esses tempos, não tem esperança. Quem não serve ao Senhor, às vezes passa por esses tempos difíceis, queridos, não consegue ver uma luz, está desesperançado, está totalmente desnorteado. Agora, quem serve ao Senhor passa por esses tempos, mas passa de forma diferente. E eu quero trazer algumas coisas para você dentro desse texto que fala sobre o caminho de Emaús, o que isso representa nas nossas vidas, né? O que o caminho de Emaús representa nas nossas vidas. Esses discípulos, Jesus tinha sido morto, crucificado, né? Mas aqui nesse texto, a gente vai ler aqui, que ao terceiro dia ele ressuscitou. Algumas mulheres tinham visto Jesus ressurreto já. Ele apareceu, ele tinha para algumas mulheres, mas nem todos os discípulos. E essas mulheres relataram para os apóstolos, para alguns discípulos, e mesmo assim, queridos, eles ainda não acreditaram, estavam duvidando. E diz que
esses discípulos aqui, mesmo depois dessas mulheres falaram, eles estavam nesse caminho, né, para um povoado chamado Emaús, e estavam dessa maneira que eu li o texto para vocês aqui, desesperançados, entristecidos, com tudo que havia acontecido, tinham perdido as suas esperanças ali. E a gente pensava que era ele que ia trazer a redenção a Israel, que era Jesus, mas vocês não viram o que aconteceu? Mataram ele, mataram o meu Jesus. Ele era um profeta, poderoso em palavras e obras, e hoje já faz 3 dias que isso aconteceu, e eles estavam nesse caminho comentando, entristecidos, comentando isso. Mesmo depois dessas mulheres terem falado que Jesus havia ressuscitado. E aqui eu quero tirar algumas lições com vocês. A primeira delas, queridos, o que é que representa o caminho de Emaús? O que é que representa para as nossas vidas? Em segundo lugar, no caminho de Emaús, queridos, nós somos exortados por Deus. Amém? Somos exortados por Deus. No caminho de Emaús também, existem pessoas que elas acabam funcionando como encorajadores nas nossas vidas. E por último, no caminho de Emaús, o que a gente faz, o que devemos fazer quando a gente passa por esse caminho? Então, em primeiro lugar, queridos, o que é que representa o caminho de Emaús? No versículo 13, é o versículo 16 aí, de Lucas, capítulo 24, olha o que diz. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado, chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Então, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Os discípulos estavam nesse caminho de Emaús. Enquanto eles estavam, diz que o próprio Senhor se aproximou deles e começou a conversar com eles, mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Primeira coisa que eu vejo que representa o caminho de Emaús, queridos, desesperança. Desesperança. O caminho de Emaús representa situações difíceis que às vezes a gente está passando, queridos, muitas vezes, que nos deixam desesperançados. E nessa desesperança, você está passando por esse tempo difícil, você recebeu promessas de Deus, você recebeu palavra de Deus sobre a sua vida, só que por enquanto, você está passando por um tempo difícil, o seu Senhor foi crucificado, foi morto, né? Não chegou ainda o 3º dia, está passando por esse tempo, você achava que ele era a solução, e esses discípulos estavam nesse caminho, o caminho de Emaús, caminhando, conversando entre eles, o próprio Senhor Jesus se aproxima deles e eles não enxergam, porque eles estavam assim, desesperançados, nessa desesperança, queridos, eles não conseguiam reconhecer que Jesus estava caminhando com eles, e é isso aqui eu quero dizer para você, o que representa esse caminho? Esse caminho representa, queridos, esse tempo difícil que às vezes você está vivendo, e às vezes você está tão aflito, que você não está conseguindo enxergar que o Senhor está caminhando com você. Você está tão aflito, você está tão focado nisso, que você não tem enxergado que o próprio Deus está caminhando com você. Está difícil a situação, mas Deus está com você. E às vezes você está com os olhos vendados e não tem enxergado. E Ele diz para mim e para você, eu vou estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas o caminho de Emaús, queridos, representa esse tempo que você está aí, desesperançado. Cadê o Senhor? Onde está Deus nessa situação? E eu quero dizer para você, Ele está caminhando junto com você. Ele está caminhando com você. Às vezes você não está enxergando, mas Ele está caminhando com você, querido. É o jeito que estavam esses discípulos. Em segundo lugar, queridos, o caminho de Emaús, ele representa tempos de grande tristeza. Versículo 17 e 18, ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Jesus perguntou para eles. Eles pararam com o rosto entristecido.
Eles pararam entristecidos, discutindo entre si, com o rosto entristecido, Jesus falando com eles, e eles cheios de tristeza. O caminho de Emaús, queridos, representa tempos de grande tristeza. Nós somos tomados por uma tamanha tristeza, que a gente não consegue reconhecer a voz de Deus falando conosco. Você fala, aonde está Deus nessa situação? Primeiro, eles não enxergaram que Deus estava caminhando com eles. Segundo, o próprio Senhor chega do lado deles e fala, ei, sobre o que vocês estão falando? E aí eles começam a falar com ele, mas eles não reconheceram, não entenderam que era o próprio Jesus falando com eles. E às vezes, queridos, nós estamos assim, tão focados nessa aflição, essa tristeza, essa dor, que a gente não consegue reconhecer, a gente não consegue entender, a gente não consegue ouvir Deus falando conosco. É isso que representa o caminho de Emaús, um tempo de tanta tristeza, que a gente não consegue reconhecer a voz de Deus falando conosco. No versículo 19 e o versículo 20, que coisas, perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus, e o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Eles estavam falando com o próprio Jesus, e Jesus falando, que coisas? Falou, Jesus de Nazaré, você não sabe o que aconteceu com ele? Ele era poderoso em palavras e obras, né? Eles falando de Jesus como quem ele era, o Deus que eu caminhei, um Deus poderoso, não só de uma palavra poderosa, mas em obras, sinais, maravilhas, prodígios, ele curava, ele fazia maravilhas, mas agora, ele morreu, mataram o meu Jesus, se acabou, e a gente pensou que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Queridos, às vezes o caminho de Emaús é o caminho que às vezes nós podemos estar trilhando. Esse caminho que às vezes a gente fica no saudosismo. Quando a gente aceitou a Cristo Jesus, nós vimos o operar dele, ele operou na sua vida. Ele operou na sua vida. Ele operou no seu casamento, ele operou na sua família, ele operou na sua saúde, ele operou nas suas finanças. Você viu o operar de Deus, só que agora você está diante de uma nova circunstância e você está dizendo, como às vezes os discípulos, ele era poderoso em palavras e obras. Nossa, Jesus, ele fez assim na minha vida, ele fez assim no meu casamento, ele fez assim, só que falando como se fosse um Deus do passado, como se fosse um Deus que não pode operar nessa situação que você está vivendo agora. Deixa eu dizer para você, ele não era um Deus, ele é o mesmo Deus, ele operou na sua vida e ele ainda pode continuar operando. Ele operou na sua situação e ele pode operar nessa situação que você está vivendo hoje, mas muitas vezes, queridos, nós vivemos de saudosismo e numa incredulidade, como se essa situação que você está passando agora fosse mais difícil do que você passou anteriormente. Ele é o mesmo Deus, ele não mudou, e o Deus que operou na sua vida lá no passado, é o mesmo Deus que pode operar nela agora. E esses discípulos estão caminhando e dizendo, Jesus de Nazaré, ele era poderoso em palavras, poderoso em obras, ou seja, está falando de um Deus como se fosse um Deus morto, e eu quero dizer para você, seu Deus não está morto, seu Deus continua fazendo, seu Deus continua operando, e do mesmo jeito que ele fez no passado, ele pode te curar hoje, ele pode te libertar hoje, ele pode operar no seu casamento hoje, ele pode te dar vitória hoje, do mesmo jeito que ele fez no passado. Sabe, queridos, eu já me peguei no caminho de Emaús. Eu já me peguei no caminho de Emaús. Sabe, sentado, às vezes meditando, lembrando de coisas do passado com saudade. Ai, que saudade quando eu vivi isso com Deus. Ai, que saudade quando Deus fez assim na minha vida. Ai, que saudade quando Deus operou isso assim na minha vida, aquilo outro. Ei, para com isso, como se fosse Deus só operou lá, Deus tem coisas novas para você.
Ele operou, mas não acabou. Ele quer fazer coisas novas, até porque não é só para você, por você, é porque Ele quer operar através de você também. Então para de viver de saudosismo do passado, de quando Deus operou, eu vivi um milagre, Deus curou. Sabe aquele testemunho, que você só conta aquele testemunho, e glória a Deus, continue contando. Mas o que eu quero dizer para você, é que Deus quer te dar novas experiências, novos testemunhos, novos milagres, novos operar, não é só do passado, Deus quer operar agora na sua vida. E não vivemos como esses discípulos. Ele era. Amém, queridos? O que é que representa o caminho de Emaús? Versículo 21. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. Nós esperávamos que era Jesus. Quando eu comecei a caminhar com Cristo, até porque, queridos, guarda algo que eu vou dizer para você aqui. Quando nós nos convertemos, entenda muito bem o que eu vou dizer, Deus nos trata de uma forma. Na nossa caminhada cristã, quando a gente vai crescendo, Deus nos trata de outra forma. Como assim, pastor? Quando você se converte, você é como se fosse um bebê. E Deus te trata dessa forma. Dessa forma, como se fosse um bebê. Deus às vezes não vai dar coisas, mais fortes, ou de corrigir você como um adulto. Ele vai corrigir você no nível que você está. Agora, quando a gente vai crescendo, a gente vai ganhando uma certa maturidade, você fica jovem, você fica um adulto, é uma coisa, Deus não vai tratar você como um bebezinho, como uma criança. Deus vai tratar você como uma pessoa mais madura. Então, às vezes, você teve certas experiências, com Deus, como Deus falou com você, como Deus agiu, porque era naquele momento, naquele tempo, Ele precisava agir daquela maneira, se revelar para você dessa maneira. Agora, não fique esperando Deus tratar você da mesma maneira que Ele tratou você na sua conversão. Você cresceu, você já não é mais um bebê, você já ganhou uma certa maturidade. Então agora, às vezes, Ele trata você de uma forma diferente, querido. Você está entendendo isso? Ele não pode tratar você como uma criancinha, como um bebezinho, Você imagina eu estou com o meu menino aqui, o Davi hoje já é um adolescente, 16 anos, eu não posso tratar o Davi como eu tratava o Davi quando ele tinha 4 anos de idade, isso vai fazer mal para ele, eu já trato ele de maneira diferente, a forma de corrigir já é diferente, eu já espero que ele entenda de maneira diferente, ele já tem um outro entendimento, assim Deus faz conosco também. Por que eu estou dizendo isso? Isso me veio agora ao coração, sabe por quê? Para que você não fique com saudosismo de quando Deus te tratava lá no início da sua conversão, era diferente, querido, você era outra pessoa, era um outro nível de maturidade, era um outro tempo, era uma outra circunstâncias. Agora avance, deixa o passado para trás, deixa as coisas para trás, é de agora em diante, fixa os seus olhos no alvo, Deus tem novas coisas para você, trata você de maneira diferente, espera que você cresça cada dia mais, não fique olhando para o passado, não fique com saudosismo lá, mas olhe adiante, olhe para o alvo, com os olhos fixos no alvo, amém, querido? Em nome de Jesus. Mas no versículo 21, eles falam, eu esperava que era Ele que ia trazer a salvação. Nossa, quando eu conheci Jesus, foi tantas maravilhas, eu experimentei tanta coisa, de alegria, e eu falei, pronto, agora minha vida mudou, Jesus mudou minha vida, eu esperava que Jesus realmente fosse a solução da minha vida, dos meus problemas, mas agora, olha só como eu estou, olha só como está a minha vida. Eu esperava que Jesus ia mudar a minha história. Eu esperava que Jesus ia mudar a minha vida.
Mas depois de tantos anos caminhando com o Senhor, agora parece que mais nada acontece. Parece que as coisas não mudam. Parece que eu não ouço mais a Deus, parece que Deus não opera mais, parece que Deus se afastou de mim. Né? Parece isso, parece aquilo outro. Eles estavam ali, queridos, quando você olha para esses discípulos caminhando aqui, eles estavam desapontados. Desapontados. E Jesus caminhando do lado deles. Jesus falando com eles. O que está acontecendo? O que vocês estão falando? E eles falando com Jesus, mas não enxergavam, não ouviam, não entendiam, e colocando as suas queixas. Aí eu esperava que as coisas mudassem, eu esperava tanto, eu tinha tanta esperança que Jesus entrando na minha vida as coisas iam mudar, mas hoje já é o 3º dia, e olha só as coisas, a minha esperança acabou. Queridos, o caminho de Emaús representa esse desapontamento. Esperávamos que Jesus fosse a salvação para a nossa vida, para a nossa família, a solução dos nossos problemas, e agora nos vemos desapontados por ver a situação que a gente se encontra, e por ver, a gente não está conseguindo enxergar o agir de Deus. Pastor, eu não enxergo, eu não estou conseguindo ver a mão de Deus nessa situação. Eu não consigo ver a mão de Deus nessa situação. É isso que representa o caminho de Emaús, queridos. Amém? Tudo isso. Em segundo lugar, no caminho de Emaús, para a glória de Deus, queridos, no caminho de Emaús, existem pessoas que são encorajadoras. Eu quero que você leia o versículo 22 e o verso 23 comigo. 22 e 23. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Né? As mulheres foram lá, viram e falaram para esses discípulos, encorajando, ele está vivo. Nesse caminho, queridos, nesse caminho de desesperança, esse caminho que às vezes pode acontecer de entrar nesse caminho, da gente entrar nesse caminho de Emaús, pode. Que mais uma vez, que é um caminho de desesperança, caminho de tristeza, caminho de saudosismo, caminho de desapontamento. Tem pessoas, queridos, tem pessoas ungidas por Deus, que Deus coloca no nosso caminho, que tenta alertar a gente. Falei, Michele, para com isso. Seu Deus está vivo. Eu tenho visto ele operar. Essas mulheres viram eles e falaram para os discípulos, não, ele não está morto, ele está vivo. E nesse caminho que a gente está trilhando, que a gente não está conseguindo ver, a gente não está conseguindo enxergar, eu quero que você preste atenção aqui. Deus tem colocado pessoas no seu caminho. Deus tem colocado anjos no seu caminho para mostrar para você que o seu Deus está vivo. E Ele continua operando. São pessoas, queridos, que nos encorajam, queridos, em relação às promessas de Deus. Que tentam nos alertar que o nosso Deus está vivo e não está morto. Que Ele continua curando. Ele continua libertando, Ele continua operando milagres, Ele continua tendo o melhor para as nossas vidas. Essas pessoas, queridos, são fundamentais nas nossas vidas, para nos encorajar, para nos ajudar a ficar firme nos caminhos do Senhor, para que a gente retorne aos caminhos do Senhor, porque esses discípulos, eles estavam fora do propósito de Deus, indo para Emaús, eles estavam fora. Depois eles retornam para Jerusalém, mas eles estavam fora do propósito de Deus. E essas pessoas, elas aparecem no nosso caminho para nos encorajar. Ei, não fica assim não. Nosso Deus ainda está vivo e Ele continua operando, continua fazendo, continua sarando. Ele ainda pode mudar a sua vida. Amém, amados?
Eu costumo chamar essas pessoas, já trouxe até uma palavra aqui que fala sobre isso, sobre os encorajadores da promessa. Em terceiro lugar, queridos, no caminho de Emaús, nós somos exortados por Deus a crer na sua palavra. Amém? Versículo 28 e o verso 29. Verso 28 e o verso 29. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fica conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Queridos, versículo 25. Perdão, eu li o 28, eu quero versículo 25 e o verso 27. Ele lhes disse: como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram, não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Aqui, queridos, Jesus começa a exortar eles a crer na palavra, falando: ei, como que vocês custam a entender, como vocês demoram a crer. A palavra não diz que deveria acontecer todas essas coisas. Vocês estão lerdo para entender, vocês custam a crer. Aqui, queridos, é Deus, nos exortando a crer na palavra. Ao passarmos pelo caminho de Emaús, Deus nos exorta a crer em sua palavra e a trazer à memória as promessas, o que a sua palavra diz a respeito de Deus, o Deus que nós servimos. É o que Jesus está falando para eles. O que é que estava escrito na palavra? O que é que estava escrito nos escritos de Moisés, dos profetas? O que é que estava escrito? Não estava escrito que o Cristo haveria de padecer, seria crucificado, ressuscitaria ao terceiro dia? Não estava escrito isso? Então aqui, queridos, nesse caminho também, é um caminho onde Deus nos exorta a trazer à memória o que Deus nos disse. Filho, eu sei que você está passando por esse caminho agora, mas traz à sua memória tudo que eu já disse para você. Traz à sua memória as promessas que eu te fiz. Traz à sua memória tudo aquilo que eu já te prometi, tudo aquilo que está na minha palavra. Ao invés de você ficar aí desesperançado, desacreditado, desapontado, olha para a minha palavra, olha para tudo que eu já te disse, traz à memória o que eu te falei, traz à sua memória. E eu quero dizer para você nessa noite, Deus está te exortando, querido, Deus exortando a mim e a você, traz à sua memória a minha palavra. Nesse momento de dor, de desapontamento, de desesperança, em que você está olhando essa situação tão difícil, em que você está olhando para esse gigante, eu quero dizer para você, ou melhor, Deus dizendo para você: filho, traz à memória o que eu já te disse. Traz à memória as promessas que eu te fiz, porque eu sou fiel e elas vão acontecer, elas vão se cumprir. E Deus nos exorta a crer, e Ele diz: como vocês demoram a entender, como vocês custam a crer. Amém, queridos? E Ele nos exorta assim porque Ele nos ama. Está difícil de entender, está difícil de crer. Em quarto e último lugar, queridos, o que é que eu devo fazer então, pastor? Eu quero dizer para você, todos nós, queridos, estamos sujeitos a entrar nesse caminho, o caminho de Emaús. Todos nós estamos sujeitos a trilhar por ele, em determinado momento.
Como eu disse aqui, quando nós nos convertemos, é aquele momento do primeiro amor, nós estamos apaixonados, às vezes nós enfrentamos tantas lutas, tantas dificuldades, mas você está naquele primeiro amor, você continua cheio de fé, cheio de alegria, mas vai dar, e vem o gigante Golias, e vem o gigante do medo, e vem o gigante, tantos gigantes vêm, mas você está lá, Deus é comigo, eu creio, eu tenho uma aliança com Deus, e você vai, e você peleja, e você vai. Agora, sabe o que acontece muitas vezes? Na nossa caminhada com Cristo, vão se passando os anos. Algumas coisas você tem vitória, você tem, algumas coisas Deus opera na sua vida, mas tem outras áreas que ainda não. Tem outras áreas que parece que você luta, e parece que a vitória não vem. Parece aquela música do Lázaro, né? Como é que era aquela música? Me ajuda a lembrar aí. Que ele fala, se a vitória nunca vem, como é que é? Vai aí, Diego. Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, para não, o que eu fiz, Senhor, para merecer. Me ajuda, gente? Como é que é o resto? Não, mas eu quero o restante disso aí. O que eu fiz, Senhor, para não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho, eu sou teu filho. Essa música, queridos, eu já ouvi muito, é realmente uma realidade. Eu não sei se você já pegou assim, se perguntando, Senhor, o que eu fiz? A vitória não vem, parece que nunca vem. Né? Esse momento de dor e a vitória parece que não vem. A vitória parece que não chega. A vitória parece que não acontece. Né? Mas, queridos, tem o seu tempo, tem lutas que você já passou, já venceu, mas tem outras que você ainda está enfrentando, tem outras que você ainda está esperando chegar. E eu me lembro de lá, o Lázaro até falando, num testemunho dele, ele dizendo assim, a minha maior vitória, eu ainda estou esperando. E talvez você já teve tantas vitórias na sua vida, e eu acredito que já, mas talvez a sua maior vitória ainda não chegou. E às vezes você pode estar como esse discípulo a caminho de Emaús. Senhor, o que é que eu fiz? Eu sou teu filho. Eu clamo, e parece que nunca vem. Parece que nunca chega. Né? E o que acontece, queridos, muitas vezes, é que na nossa caminhada, vai se passando os anos, e às vezes, se a gente não toma cuidado, a gente vai se cansando. A gente vai se cansando. E nesse cansaço, preste atenção, queridos, preste atenção. Nesse cansaço, esse cansaço de alma, esse cansaço, você está cansado de lutar. Nesse cansaço, se você não tomar cuidado, você permite que o seu coração fique endurecido. E aí o seu coração vai se endurecendo. E aí você vai deixando de acreditar. E aí você vai se colocando como esses discípulos. Eu achava que Jesus ia fazer. Eu achava que era Ele que ia mudar a minha vida. Mas olha, já fazem tantos anos. Já fazem tantos anos. E essa situação não muda. Mas eu quero dizer para você, queridos, Ele não se esqueceu de você. Em todos esses anos que você está cansado, Ele está caminhando do seu lado. Ele está falando com você. E Ele tem o tempo certo para entregar essa vitória. E como diz em Gálatas 6, versículo 9, não se canse de fazer o bem. Não se canse, porque no tempo próprio você vai colher, se você não desanimar. Que tempo é esse, pastor? Eu não sei. Eu queria saber também. Eu também queria saber. Porque eu quero dizer para você, tem coisas na minha vida, queridos, que às vezes eu choro.
Tem coisas na minha vida que quando eu estou sozinho, não está nem minha esposa, nem meu filho. Só Deus sabe, lá no meu íntimo. Eu choro. E são coisas que eu espero, vitórias, desde a minha conversão. Deus já me deu tantas vitórias. Mas essa ainda não chegou. E às vezes eu só me seguro, firme. Eu me seguro, queridos. E eu falo, Senhor, eu não vou desonrar o teu nome. E eu vou até o final. Me ajuda, Senhor, para eu ser um modelo. Eu ser um modelo para minha família. Para eu ser um modelo para o rebanho. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Porque não se trata de viver só aqui. Eu sei que é muito mais, é muito mais. Aqui vai passar rápido, queridos. Mas eu hoje peço graça para o meu Deus. Me veio agora o texto de Abacuque, capítulo 3, onde o profeta diz, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja uva nas videiras, nem bois nos estábulos, nem ovelhas nos currais, ainda assim, eu me alegrarei em Deus e exultarei no Deus da minha salvação. Eu não sei, queridos, eu não sei o dia que vai chegar essa sua vitória, que você tem clamado, que você tem estado cansado e tem dito para Deus, Senhor, eu estou tão cansado. Que tem aqueles dias que parece que você não vai conseguir, que você vai desistir. Mas eu quero dizer para você, você não vai desistir não. Deus renova as suas forças. O Deus que te fortalece, que te renova, Ele está aqui, você não vai desistir. Você vai continuar, você vai ficar firme, a alegria vai vir pela manhã, vão vir outras vitórias, e essa vitória que você tanto almeja, quando vai chegar, pastor? Eu não sei. Eu não sei. Mas o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E eu quero ser profeta de Deus, não para profetizar para você que vai chegar amanhã. Eu queria muito dizer isso para você. Eu queria muito dizer isso para mim. Mas eu quero ser profeta de Deus para dizer para você, queridos, que o seu Deus está com você, que Ele vai continuar te sustentando, Ele vai continuar te fortalecendo, Ele é fiel, que vai acontecer, não desanima, fica firme, em nome de Jesus, amém, querido? O que eu faço quando eu passo por esse caminho? Continua clamando, como os discípulos fizeram, Senhor, fica conosco. Eles não entendiam muito bem, eles não sabiam que era Jesus. Mas eles estavam sentindo o coração queimar. Mas os olhos ainda não tinham sido abertos. E aí quando Jesus fez como se ia diante deles, eles falaram, Senhor, não vai embora não, fica conosco. Mesmo sem saber que era Jesus. Então eu quero dizer para você, o que é que eu faço quando eu estou nesse caminho? Continua clamando. Mesmo nas suas poucas forças. Mesmo sem entender muito bem, você não sabe, você não está vendo e você não está enxergando, mas continua clamando, Senhor, fica comigo. Senhor, fica comigo, fica comigo, fica comigo, Jesus, fica comigo, não vai não. O que eu faço quando eu passo por esse caminho? Procure ficar mais atento e sensível para poder ouvir Deus falar com você. Olha o versículo 32. Nós já estamos encerrando, queridos. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto Ele estava nos falando e nos expondo as Escrituras? Eles estavam ouvindo, o coração estava queimando. Então eu quero dizer para você, você que está trilhando esse caminho de Emaús, procura ficar mais sensível, queridos. Porque às vezes você está pedindo para Deus falar com você, te dar uma luz, te dar uma direção, e Deus está falando. Seu coração está queimando e você não está entendendo, queridos. Você não está entendendo. Então fica mais sensível, fica sensível. Amém? Não se conforme com esse caminho, mas ao ouvir a voz de Deus, se coloque de pé e volte imediatamente para Jerusalém. Olha o versículo 33.
levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Quando eles entenderam que era Jesus falando, eles não se conformaram no ficar no caminho de Emaús, mas eles se levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém. Amém? Jerusalém, queridos, representa a nossa casa espiritual, a comunhão com os nossos irmãos, a comunhão com o corpo de Cristo. Jerusalém representa o lugar da presença de Deus. Então, quando você ouvir, quando você entender, sai desse caminho, não se conforme em ficar com ele e volta imediatamente para Jerusalém. Mais uma vez, Jerusalém representa a sua casa espiritual, a comunhão com os irmãos, o corpo de Cristo, o lugar da presença de Deus. Amém? Outra coisa, quando eu passo por esse caminho, ao chegar em Jerusalém, queridos, ouça os encorajadores da promessa. Aprove a Deus usar da vida de nossos irmãos para nos encorajar em relação às suas promessas. No versículo 34 fala sobre isso, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Quando eles chegaram em Jerusalém, teve pessoas que chegaram para esses discípulos e encorajaram eles: meus irmãos, é verdade, o nosso Senhor ressuscitou, e ele apareceu para Simão e para outros, é verdade. Então, quando você voltar para sua Jerusalém, vai ter pessoas para te encorajar: nosso Senhor está vivo, é verdade, ele está vivo. Então vai ter pessoas para te encorajar. E em último lugar, no versículo 35, então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles, enquanto partia o pão. Depois que eles passaram por tudo isso, estavam no caminho de Emaús, tiveram os seus olhos abertos, reconheceram o Senhor, eles voltaram para Jerusalém, eles ouviram os seus irmãos, e depois de ouvirem, eles contaram o seu testemunho, de como no caminho eles encontraram o Senhor, a experiência que eles tiveram com o Senhor Jesus. Queridos, esse caminho de Emaús que você passou, ou está passando, de desesperança, desapontamento, tristeza, saudosismo, ele pode ser revertido num grande testemunho. Você vai voltar e você vai falar para os seus irmãos, aqueles que às vezes de repente vão chegar nesse lugar, e você vai dar testemunho, falar: eu já trilhei esse caminho, meu irmão, eu já andei dessa forma, como se parecesse que eu servisse um Deus morto, mas eu quero dizer para você: levanta a cabeça, seu Deus não está morto, Ele está vivo, Ele continua fazendo, Ele não operou só no começo da sua conversão, Ele continua operando. Eu já passei por isso, eu pensei que era assim também, mas não é. Ele está vivo, eu vivi isso, eu vi Deus fazer na minha vida, e se cumpriu a promessa dele, tem se cumprido a promessa dele na minha vida. Você vai ser um instrumento para encorajar outros irmãos que estão trilhando por esse caminho. Amém, queridos? Em nome de Jesus, deixa eu pedir para vocês colocar de pé. Feche seus olhos por um instante. Nós passamos um pouquinho, mas hoje também foi dia de ceia. Mas deixa eu fazer algo aqui com vocês. Eu vou fazer algo aqui diferente, queridos. Diferente aqui, só a questão da transmissão. Vou pedir para os meus irmãos da transmissão aqui. Vou pedir para vocês, meus ungidos, nós vamos encerrar a transmissão agora. Eu vou só despedir o pessoal de casa e nós vamos encerrar a transmissão. Eu vou ficar só com o pessoal aqui presencial, tá bom? Pessoal de casa, que Deus os abençoe, que Deus os guarde e Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Amém? Em nome de Jesus. Vocês que estão nos ouvindo pela transmissão, se você puder estar aqui, esteja aqui. É bênção esse recurso de estar aí e ouvir a palavra. Mas eu quero dizer para você, querido, se você pode estar aqui, se você tem condições de estar aqui, vem estar na comunhão com seus irmãos nesse lugar. Amém? Que Deus os abençoe, queridos. Vocês fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Deus os abençoe.